Caros amigos do Centro Espírita Caridade e Fé, é uma alegria poder participar desse evento de celebração de 114 anos de aniversário da casa. Quero parabenizar todos os trabalhadores, todos os voluntários, participantes. Quero também saudar o nosso querido Eurico, o nosso atual presidente, agradecer ao nosso querido Newton, que nos fez o convite, e também ao João, né, que está responsável pela parte técnica. Agradeço então a oportunidade, parabenizo não só os atuais trabalhadores, mas os pioneiros dessa casa, que há 114 anos atrás, aí na cidade de Jaboticabal, São Paulo, já fundavam esse núcleo de amor, de esperança, de alegria para tantos corações. Meu nome é Nazareno Feitosa e nós vamos falar sobre pandemias e a regeneração da humanidade. Foi o tema proposto da casa. Eu sei que já muitos países já estão declarando o estado atual como um estado de endemia, não mais como pandemia propriamente, não é? De uma epidemia generalizada no país, mas ainda sabemos e precisamos estudar esse assunto com profundidade, porque tem essas ondas, né? Elas vão e voltam, e, ao mesmo tempo, não é a primeira vez que isso acontece. Então, o que que a doutrina espírita tem a dizer sobre esse assunto? Por que que Deus permite que isso aconteça com a humanidade? Nós estamos agora em 2022, né, mês de maio, e por volta de 6,5 milhões de pessoas retornaram ao mundo espiritual, aí com óbitos atribuídos à Covid-19. Então, vamos ver nessa noite o que é que a doutrina espírita pode nos esclarecer, nos orientar, levar um pouco de consolo, de alegria para muitos de nossos corações, tá bom? Então, a gente vai aqui avançar no nosso slide. Eu vou colocar os slides um pouquinho maior, tá? Para que vocês possam ler. Quem estiver acompanhando aí pelo celular, fica mais fácil a leitura, tá bom? Mas eu coloquei as letras num tamanho bem grande, assim da maneira que fosse possível. Bom, primeiro a gente quer fazer algumas considerações iniciais. Primeiro, nos solidarizar com todas as vítimas, não é? Não somente tivemos vítimas fatais, mas muitas pessoas também ficaram enfermas, outras com algumas sequelas, outras tantas com dificuldades nos seus trabalhos, perderam seus empregos, outras tiveram até suas empresas mesmo fechadas. Algumas enfrentam financiamentos, né, endividamentos grandes por conta do período de dificuldades, né, foi um período muito difícil, tem sido, aliás, ainda em algumas regiões do planeta. Então nós temos que nos solidarizar, dar as mãos a todos esses nossos irmãos, porque a nossa pátria, na verdade, é o universo, né? Nós somos espíritos, filhos de Deus, todos nós, e todos os problemas que acontecem com irmãos, seja lá na China, seja na Europa, seja na própria Ucrânia, agora vivendo essa invasão da Rússia, essa guerra tão atroz que estamos acompanhando, não só lá, mas em cerca de mais 6 países, nós temos conflitos ainda na atualidade, esses outros menos conhecidos, menos falados, né? Então vamos compreender também essas questões. E lembrar que Jesus já nos informou no seu sermão profético. Jesus falou, né, que haveria guerras e rumores de guerras, que haveria pestes. As pestes era a palavra antiga que hoje nós utilizamos para epidemias, não é? E quando elas assumem um caráter muito grande, de vários países, elas são consideradas como pandemias, não é? Como fosse todo o planeta, apesar de não ter atingido, né, completamente todo o planeta de maneira assim significativa em todos os lugares. E ao mesmo tempo ele nos confortou com seu evangelho de luz. Então nada que está acontecendo ou que tem acontecido é uma novidade para nós, os que conhecemos os ensinamentos do evangelho de Jesus, porque ele já havia nos assegurado que isso aconteceria. E ao mesmo tempo ele nos enviou o Consolador prometido. Lembram lá em João, no Evangelho de João, ele narra sobre o Espírito Verdade que viria, não é, esclarecer todas as coisas, lembrar tudo que lhe houvera dito e nos ensinar muito mais. Então seria esse Consolador
que ele rogaria a Deus, ao Pai, para que enviasse, para que a gente tivesse esse conforto, esse advogado ao nosso lado, essa pessoa que nos exortasse, não é? Não propriamente uma pessoa, porque a doutrina espírita, então, nós acreditamos que se encaixa perfeitamente nesse conceito. A doutrina, na visão dos espíritas, ela se enquadra perfeitamente no conceito de consolador prometido por Jesus. E vamos lembrar também que nós somos como melhores, aliás, do que o Superman, do que as supermoças. A primeira vez que eu escutei um palestrante falar isso, eu acho que foi até o Cosme Massi, do Paraná, e eu fiquei tão feliz porque eu sempre quis ser como o Superman, não é? A gente fica ali na infância com aqueles pensamentos de, deixa eu ver o que eu fiz aqui, de ser como o Superman, o super-herói, de poder voar. E depois que eu me tornei espírita, eu descobri que os espíritos, e nós somos espíritos, também podemos voar, né? Provisoriamente, nós estamos aqui, esse estágio rápido aqui na Terra, mas o espírito também pode voar, pode se locomover a grandes distâncias com a velocidade do pensamento. Também sabemos, não é, que nós também podemos não só enxergar através das paredes, como o Superman, mas atravessar as paredes sem quebrá-las, que é muito melhor, né, sem dar esse prejuízo para ninguém. E, ao mesmo tempo, nós também somos extraterrestres, porque Jesus nos disse: "Vós não sois deste mundo, senão o mundo vos amaria". Então temos a certeza, não é, ao mesmo tempo que nós somos também indestrutíveis, invulneráveis às balas, também como o Superman, e nós ainda temos uma grande vantagem, é que não existe criptonita para gente. Então, realmente, não temos que ficar preocupados, o corpo nada mais é do que uma roupa, o Senhor nos dará quantas roupas, quantos corpos forem necessários para completarmos a nossa evolução, até que um dia não precisaremos desses corpos físicos, né, desses corpos materiais, para avançar diante da eternidade. Vamos então em frente. E para saber sobre esse assunto, basta a gente ir em O Livro dos Espíritos, a obra principal da doutrina espírita, né, publicado e organizado pelo senhor Allan Kardec. Nessa terceira parte, porque o Livro dos Espíritos é composto de 4 partes, são 4 livros em um, ele tem no capítulo sexto a lei de destruição, né, quando ele estuda as leis morais, que é o título da terceira parte. E aí nós temos poucas perguntas. Nessas perguntas, as de número 737 a 741, quando ele está estudando o item flagelos destruidores, senão a gente vai compreender tudo isso que está acontecendo. Então, são poucas perguntas, tá? A gente vai utilizar apenas um resumo aqui dessas perguntas, eu não vou ler a íntegra, mas aí fica como dever de casa e certamente vocês devem ter lido também, tá bom? Caso não tenha uma obra, ela tem tanto à venda nas principais livrarias, como também vocês podem fazer o download, né, do site da internet, inclusive da própria Federação Espírita Brasileira, febnet.org.br. Você faz o download da obra em PDF para a leitura, né, gratuitamente, inclusive, tá bom? E, aliás, tem também ele em formato de livro eletrônico, tá? Para venda nessas principais lojas de livros eletrônicos. Então, o que são esses flagelos destruidores, né? Em espanhol foi traduzido até por calamidades. É uma tradução também interessante, mas flagelos é o nome de uma espécie de chicote. O chicote, na época de Roma antiga, ele era chamado flagelo e tinha um instrumento cortante na ponta, realmente provocando muito sofrimento em todos, né? Então, Kardec faz esse estudo sobre esse item, flagelos destruidores. E quais seriam esses flagelos? Bom, nós temos aí, então, as pestes, não é? Ou seja, as epidemias, nós temos aí os vulcões, né, que provocam muita destruição, muitas vezes provocam terremotos e provocam também esses terremotos de tsunamis. Então vejam toda essa série de problemas, né, desses maremotos aí, de tantos problemas que afligem a uma grande parcela da humanidade. Nós, ao mesmo tempo, também temos aí a questão da eh, das pandemias, não é? Dos invernos ou secas muito prolongados. Então, tudo isso
são considerados flagelos destruidores, e aí Kardec vai estudar por que que isso acontece, por que que isso acontece conosco. Vamos ver então aqui, novamente, aqui os slides. Estou aqui sozinho aqui, sem poder organizar direitinho as coisas, né. Então aqui é um resumo, tá. Na questão 737 pergunta qual é o objetivo, não é, desses flagelos, né. Ele pergunta assim: "Por que defere Deus a humanidade através dos flagelos destruidores?". E os espíritos respondem que o objetivo é fazer-nos progredir mais depressa, ou seja, um estímulo à nossa evolução. Na mesma pergunta, eles vão dizendo que eles são necessários para uma rápida melhoria geral. Olha que coisa, então eles vão ajudando a gente a avançar mais rápido, a chegar a um melhor estado de coisas. Então avançamos em alguns anos, em algum tempo, alguns meses, o que teria levado muitos séculos para se suceder, né. É como se fosse um intensivo, um supletivo para a gente ganhar tempo aí na nossa evolução espiritual. Mas aí Kardec pergunta, né, mas Deus não poderia empregar outros meios de fazer a gente evoluir, sem ser esses flagelos destruidores? E os espíritos superiores respondem que sim, e Deus oferece outros meios de evoluir através do conhecimento do bem e do mal. Todos os dias a gente tem essas oportunidades. O homem é que não os aproveita. Então é necessário diminuir o orgulho, fazendo sentir a sua fraqueza. Então, veja, a gente tem a oportunidade, mas quando a turma está muito atrasadinha, muito rebelde, vem ali, não é, o flagelo destruidor, o professor mais exigente para colocá-la num supletivo para ela poder acompanhar realmente o ritmo mais indicado. E eles acrescentam na 738A que uma vida é apenas como se fosse uma fração de segundo, um relâmpago diante da eternidade, né. É um ensinamento que nos servirá no futuro, então isso vai nos ser útil no futuro, e lembram que o corpo nada mais é do que uma roupa, né, como a gente havia comentado. Na 738b, na resposta, a gente vai encontrar também uma informação importante. Vão dizer mais ou menos assim, que haverá uma grande recompensa se nós suportarmos o sofrimento sem murmurarmos, ou seja, sem nos queixarmos, sem nos lamentar, sem nos rebelarmos contra as leis divinas, não é? Se confiarmos em Deus com paciência, com fé, com um trabalho ativo no bem, não é? Tanto trouxe essa aqui, eu que fiz questão de trazer a íntegra para vocês. 738b. Se considerasses a vida qual ela é, e como é insignificante em relação ao infinito, não lhe darias tanta importância. Em outra existência, essas vítimas encontrarão larga compensação. Olha lá, uma recompensa, uma larga compensação aos seus sofrimentos, se, com a condicional. Qual é a condicional? Se souberem suportá-los sem murmurar. Então é justamente aquilo que tem lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no item chamado o bem e o mal sofrer. Então vejam que não é somente o sofrer, porque tem pessoas que quando sofrem se revoltam, se rebelam, maldizem, né, a questão, muitas vezes até deixam de acreditar em Deus por conta do sofrimento. Outras, ao contrário, fazem o bem sofrer, que é o quê? É o sofrimento com fé, com resignação, com confiança em Deus, com trabalho no bem. Enfim, a gente pode ter o bem ou a sofrer. Então, se a gente souber suportar sem murmurarmos, sem nos revoltarmos, a gente vai ter uma grande recompensa, uma larga compensação, porque a gente deu ali um salto evolutivo nesse período, né? Então, vamos aproveitar essa informação interessante. Eles falam também que os flagelos são provas, ou seja, são testes, são avaliações para a nossa escalada evolutiva, não é? São exercícios de inteligência, de paciência, haja paciência, né? De amor ao próximo, de resignação, de abnegação e desinteresse. Olha quantos exercícios a gente pode fazer durante esses períodos, né? E nos diz Kardec, em um comentário da 738b, que a única diferença, a rigor, é que morrem vários ao mesmo tempo, porque todos nós morreremos um dia, não é verdade? A única diferença é que partem vários ao mesmo tempo, mas, a rigor, nós iríamos falecer de uma maneira ou de outra, o nosso corpo, não é? E na 741 tem uma coisa também interessante. A gente vai aprender com os espíritos que a nossa negligência
pode agravar os flagelos, ou seja, a nossa negligência de deixar lixo nas ruas e o lixo acaba tapando os bueiros, e aquela chuva muito forte que não iria causar grandes prejuízos, como os bueiros estão lotados, não é, estão entupidos, ela não consegue fluir e às vezes acaba provocando um sofrimento maior. Então, nossa negligência pode agravar os flagelos. E a nossa inteligência pode prevenir uma parte deles, só uma parte. Por quê? Pois há flagelos que estão nos desígnios da providência. Então, há flagelos realmente que, não é, são realmente indicados pela própria divindade por amor aos seus filhos, para que eles possam realmente avançar e sair desse estágio evolutivo menor que nos provoca mais sofrimento e nos convidando para uma condição melhor do ponto de vista espiritual, né? Então, é uma questão até, na verdade, da misericórdia do Senhor conosco, porque o sofrimento na Terra é tão rápido, pessoal, é tão breve, que as pessoas às vezes ficam ali meio preocupadinhas, né? Ah, mas olha, tudo, mas assim, qualquer sofrimento na Terra, os Espíritos dizem, olha, é tão rápido. Uma vida é como se fosse um piscar de olhos. Se você perguntar para uma pessoa de 100 anos de idade se uma vida é longa, ela vai dizer que passou assim, num estalar de dedos. E realmente uma vida é muito curta. E se a gente compara uma vida com a idade do universo conhecido, né, a idade do universo conhecido está em torno de 16 bilhões de anos, então olha só, e a gente sabe que, não é, esse prazo a gente não tem o conhecimento ainda de qual é o prazo realmente da existência do universo, não é? Então assim, vejam que a gente, uma vida apenas um trisco. Então a gente precisa compreender que por mais sofrimento que seja, mais grave que seja o sofrimento, mais intenso, ele é apenas assim, ó, um estalar de dedos e logo tudo isso vai passar, né. Então logo tudo isso passa, porque a vida realmente não é tão longa assim. Então fica aí o dever de casa, ler lá na terceira parte as leis morais, o capítulo 6º inteiro, acho que é bom ler logo o capítulo inteiro, que é o capítulo da lei de destruição, né. E esse item específico chama de flagelos destruidores nas questões 737 a 741 de O Livro dos Espíritos, ok? E a gente precisa lembrar que a doutrina espírita nos ensina que existem o chamado a escolha das provas. Está lá no Livro dos Espíritos, nas questões 258 e seguintes, não é? Então, Kardec vai perguntar se os espíritos, antes de reencarnarem, se eles anteveem o principal gênero, o principal tipo de provas que experimentarão aqui na Terra. E os espíritos superiores dizem que sim, e que isto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, do mesmo modo que a gente tem um livre-arbítrio aqui na Terra, a gente tem, não é? Por que que a gente não teria o livre-arbítrio quando quando está no mundo espiritual? Sim, temos o livre-arbítrio também no mundo espiritual. Inclusive, nós, muitas vezes, somos nós que decidimos, né, se vamos, quando vamos reencarnar, né, nos predispondo ou não a reencarnar. É certo que se o espírito fica muito tempo, né, estacionário, aí sim pode ser constrangido à reencarnação. Mas vejam que a gente tem um livre-arbítrio. E aí, cercados pelos nossos mentores, com as nossas melhores, eh melhores amigos, com as melhores instruções do mundo espiritual, eles vão nos fazer compreender que nós precisamos passar por determinadas provas, determinados testes, avaliações, né, para mostrar que já estamos numa condição melhor e que já merecemos ir para uma condição, uma situação ou até de um mundo superior, não é, no mundo espiritual, e ao mesmo tempo, às vezes, passar por expiações, que são purificações. Nós somos espíritos ainda muito jovens, nós estamos na infância espiritual, por assim dizer. Somos espíritos com muitos compromissos de vidas passadas, né? Basta ver a história da humanidade conhecida para ver que a gente teve muitos períodos de guerra, de sofrimento, de inquisição, de cruzadas, né, de torturas, né, de tanta coisa errada que a gente fez. Guerras sempre foram a tônica, né, sempre foram o normal da humanidade, e a gente ainda tem todo esse passado para ressarcir, no sentido de que precisamos, não é, nos aperfeiçoar, superando as nossas imperfeições morais, como orgulho, como egoísmo,
como a inveja, a maledicência, os ciúmes, não é? Todas esses instintos de natureza inferior, a gente precisa ir superando para podermos ser merecedores de um lugar melhor no mundo espiritual. E para isso nós aceitamos, muitas vezes aceitamos passar por uma determinada doença, por exemplo. Eu tenho certeza que eu antes de renascer, né, eu fui orientado pelos espíritos amigos, eles disseram, devem ter dito para mim: "Olha, Nazareno, você tem muito orgulho ainda, muita vaidade intelectual, e tudo indica que se você não tiver algum tipo de ajuda, você se tornará uma pessoa até descrente, deixará até de acreditar em Deus". E foi verdade. Eu, com apenas 12 anos de idade, já me declarava ateu, né, tinha passado pelo período diagnóstico e já me considerava ateu. E aí fui assim durante 12 anos. E aí também, certamente, no mundo espiritual, eu devo ter aceito o remédio amargo, assim, de uma depressão muito grande, de uma quebra financeira terrível, de minha família ter perdido todo o seu patrimônio material, e foi um sofrimento muito grande. Mas foi exatamente nesse período que eu despertei para a espiritualidade, que eu busquei respostas, que eu conheci finalmente a doutrina espírita que eu não conhecia, né, o espiritismo ainda é muito pouco divulgado, vamos aí ajudar o Centro Espírita Fé e Caridade a fazer esse trabalho de divulgação, né, ajudar aí o Niltinho, que está nessa área, na diretoria de estudos, para a gente estar divulgando também a própria doutrina consoladora. Aliás, o Newton tem uma palestra, ele me mandou uma palestra sobre William Crookes, que eu achei maravilhosa, tá? Conheçam lá William Crookes e os fenômenos espíritas, tá no canal de vocês aí, no Centro Espírita, Fé e Caridade, tá bom? Depois vocês conferem lá, eu achei maravilhosa, riquíssima de informações. Então, vocês, né, a gente compreende que precisa passar por essas questões, muitas vezes em nosso próprio benefício. E foi ali que eu acabei me tornando uma pessoa muito melhor, muito mais feliz. Compreendi tantas coisas, porque a doutrina espírita realmente nos traz respostas, né? Traz muitas respostas a muitas das nossas dúvidas, as nossas inquietações. Então, eu estou aproveitando aí, vamos aproveitar. Então, certamente é aquele remédio amargo, sim, mas muitas vezes necessário para a nossa evolução, tá? Então é como se fosse, entre aspas, uma programação reencarnatória, não tem propriamente essa expressão na doutrina espírita, tá bom? Porque a gente tem um livre-arbítrio aqui, mas o principal tipo, gênero de provas, a gente já escolheu, já pelo menos já sabia antes de renascer, e sabíamos que aquilo seria para o nosso bem, né? Então, vejam que Jesus também havia nos falado disso. Ele nos disse assim, lá em Lucas 12:7: "Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois valeis mais do que muitos pássaros". Então vejam essa expressão tão bela de Jesus, né, algumas pessoas falam, não é que nem uma, folha cai de uma árvore, mas na verdade não é uma expressão que está na Bíblia, mas sim no Corão, não é, chamado Alcorão, né, ou o Corão, vocês encontram essa expressão também se referindo a Deus, que é a mesma expressão que nós conhecemos aqui, tá bom? Dos cabelos estarem contados, e o meu está pouquinho, não é, está fácil de contar. E na 853, então, a gente aprende uma coisa muito importante. Olha lá, que fatal, no verdadeiro sentido do termo, só o instante da morte. Chegado esse momento, que Kardec está estudando sobre a fatalidade, eu acho, fatalidade e destino. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele. Né? Olha que coisa interessante. E aí, na questão 853A, Kardec continua. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não é mesmo esse vírusinho, não morreremos se a hora da morte ainda não chegou? E a resposta, não, não perecerás. E tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, chegar a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. E é verdade, não é? A gente tem muitos exemplos. Eu tenho casos de pessoas que levam 6 tiros de arma de fogo e não morrem. E tem pessoas também que tropeçam, né, batem a cabeça, não é? E já retornam ao mundo maior. Deus sabe com antecedência qual o gênero, qual de morte, qual o tipo de morte que te levará da terra. E muitas vezes teu espírito também o sabe. Olha lá, a gente podia até saber que ia desencarnar, por exemplo, numa pandemia, já que isso lhe foi revelado ao fazer a escolha desta ou daquela existência. Olha que coisa interessante, não é?
Mas aí Kardec, muito inteligente, na questão 854, vai perguntar: por ser fatal a hora da morte, serão inúteis as precauções que tomemos para evitá-lo? E os espíritos respondem: não, não são inúteis, pois as precauções que tomais vos são sugeridas, com o fim de evitar a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não ocorra. Um deles, né? Um deles. Então, pessoal, exceto nos casos da gente tirar a nossa vida, né, de SUICIDO, essa palavrinha, quando a gente fala, diminui a divulgação aí no YouTube, e de não ouvirmos as precauções sugeridas, nós só morreremos no período programado. Né? Então, a gente vai ter essa certeza. Claro que aqueles que tiram suas vidas, também todos são amparados e terão novas chances. Mas aí o que acontece? Eles atrasam sua evolução, distanciando-se dos seus entes queridos, fazem sofrer muito seus familiares e amigos, colhem sofrimentos completamente evitáveis que eles não precisavam passar, né? E terão que repetir as mesmas provas das quais tentaram fugir através daquele ato. Então vejam que viver ainda é a melhor solução. Então, se você está pensando aqui em tirar sua vida por conta de uma quebra financeira, meu amigo ou minha amiga, será que você quer passar por isso novamente em uma nova encarnação? Se você está pensando em tirar sua vida por conta da perda de um ente querido muito amado, de uma mãezinha, de um papaizinho, de um filho, você quer sofrer isso novamente? Porque as provas não superadas tendem a se repetir em outra condição e ainda menos favorável. Se você tem uma doença grave, terminal, ou se você tem uma doença psiquiátrica que tem tratamento, mas não tem cura ainda, ainda não chegou o momento da cura, você quer passar, tem certeza que quer passar isso por isso de novo? Não é melhor ou por uma quebra financeira, certo? Então você não é melhor a gente quitar logo nossos débitos, vencer esses desafios e chegar no mundo espiritual como vitorioso? Ou é melhor a gente chegar como fugitivo, como chegou Judas? Então não, vamos chegar como Jesus, né? Chegar como vitoriosos diante da morte, enfrentando sim as provas, né, que nós temos que passar aqui na Terra, e todos teremos provas, todos sofremos aqui na Terra, meus amigos. Iremos sofrer mais cedo ou mais tarde, e normalmente mais de uma vez, né? O sofrimento existe para todos nós. Agora, é claro que a gente pode buscar sempre essa serenidade, essa resiliência, essa fé, essa consolação que a doutrina espírita nos oferece, bem como as religiões de modo geral, para que a gente possa superar essas dificuldades, mas com mais tranquilidade, não é? Então vamos fortalecer a nossa fé através do conhecimento e evitar tirar a nossa vida, porque os espíritos realmente nos mostram que não vale a pena tirar a nossa vida, que provoca um sofrimento muito grande e desnecessário, né? Normalmente é muito grande, mas nenhuma desencarnação é igual a outra, né? Há atenuantes, agravantes, tem uma série de questões. Leiam lá em O Livro dos Espíritos o item desgosto da vida e aquela palavrinha que eu não posso falar, que é SUICIBO, tá bom? E podemos lembrar também num período que Chico Xavier estava sofrendo muito, e ele pediu a Emmanuel: Emmanuel, por favor, peça a Maria de Nazaré um conselho, porque eu estou enfrentando essa dificuldade, esse problema tão grande. O que é que eu posso fazer? Emmanuel, então, atendendo aquele pedido sincero, conseguiu, então, um conselho de Maria de Nazaré para Chico. E a gente pode lembrar, deixa eu pegar o local aqui, isto também passará. Então, Maria de Nazaré vai dizer para Chico: Chico, olha, esse problema também vai passar. E ele ficou muito feliz com aquele recadinho simples, né? Escreveu um cartaz, colocou assim na parede do quarto, e toda vez que ele acordava de manhã e lembrava dos problemas, ele batia o olho no cartaz e dizia: isso também vai passar. E ele foi tendo confiança, e passaram-se os dias e os problemas foram passando. E é verdade, tudo passa. Vejam aí essa própria pandemia agora, como nós estamos numa situação muito melhor, não é? Hoje a gente circula nas ruas, nesse período agora, por exemplo, né? A grande maioria dos estados já aboliram as máscaras, a questão, várias outras exigências
foram retiradas. Então, vejam, a gente vê as pessoas trabalhando, tudo funcionando, o trânsito, não é, voltou ao normal. Então, a gente vê, como tudo passa, e é verdade, tudo passa. Então, vamos ter um pouquinho mais de paciência, que isso também vai passar, né? E na época de Kardec também teve uma epidemia muito grande, maior até do que a Covid. O cólera matou mais do que a Covid até hoje, tá? E lá na Revista Espírita, então de novembro de 65, né, 1865, tem esse artigo publicado com o item O Espiritismo e o Cólera, né? Uma doença é muito grave e hoje é muito fácil de se combater, mas ainda existe problemas de cólera na humanidade, sobretudo após os períodos de guerra, né, dessas enchentes, desses tsunamis, acontecem muitos períodos de cólera. Então estava tendo uma epidemia que durou 15 anos na época de Kardec, né, então de 45 até 1860, né, porque nós não tínhamos essa globalização como temos hoje, e os espíritas de Constantinopla escreveram para Kardec, né, disseram, olha Kardec, aqui a gente está uma epidemia de cólera muito grande, só que, curiosamente, nenhum dos espíritas foi afetado, está todo mundo bem. Será que a gente está sendo preservado? Será que a gente tem algum tipo de privilégio, não é? E Kardec vai dizer que não existem privilégios, né? Seria uma injustiça, privilégio seria injustiça. O que ele vai explicar é que a doutrina espírita nos dá uma força moral, né? Uma confiança, uma resignação, uma serenidade que nos faz superar essas dificuldades, nos preservando, inclusive, de doenças. Está também escrito em um Evangelho segundo o Espiritismo que o Espiritismo bem compreendido, ou seja, bem estudado, ele é o melhor preventivo contra o SUICIDO e a loucura, ou seja, os transtornos mentais graves, porque preserva-nos de vários abalos, né, dos problemas da vida que acontecem com todos nós, não é verdade? Então, vamos lembrar disso, tá? E ao mesmo tempo, nesse artigo ele fala que devemos seguir as medidas sanitárias, né, que são recomendadas, recomenda a importância da serenidade, manter a serenidade da oração, e hoje a gente sabe que realmente, né, a ansiedade, o medo abala o nosso sistema imunológico, então a gente adoece com mais facilidade. E nesse mesmo artigo tem uma psicografia do espírito, Dr. Demer, que destaca a importância da higiene, né, fundamental na questão do cólera, de evitar os resfriados, olha lá, de deixar o corpo fortinho para enfrentar aquele outro problema, e de evitar o medo. Olha que coisa importante, de evitar o medo. E além de melhorar o temperamento espiritual, né? Ou seja, a gente aqui explicou para melhorar os pensamentos, sobretudo, as emoções, as palavras. E veja que nesse período de pandemia realmente houve um medo muito grande das pessoas, não é? Sem uma doença que, apesar de não ser considerada grave, né, a letalidade dela ser baixa, mas como ela é extremamente contagiosa, ela acabou provocando uma mortalidade muito grande. Então a gente tem essa consciência, né, e as pessoas realmente ficaram apavoradas, né, toda aquela questão de orientações de lockdown, de etc. Então vejam que realmente tem provocado muito sofrimento nas pessoas, muitas pessoas apavoradas, as pessoas idosas, as pessoas com imunodeficiência, né, com a imunidade deprimidinha. Então a gente viu muitas pessoas preocupadas e por um lado também a gente vai ver que nos ajudou a muitos a buscarem respostas. Quantas pessoas buscaram se fortalecer na fé, na oração, buscar, né, a espiritualidade, né, e realmente isso aconteceu. A gente saiu um pouquinho daquele frenesi do consumismo, do materialismo, da correria do dia a dia, e ficamos em casa, olhando ali uns para os outros, para as paredes, não é? Então a gente tem essa consciência, começamos a refletir um pouco mais sobre a vida, e ver que todas aquelas nossas riquezas materiais, todas aquelas coisas que nós valorizávamos tanto, naquela hora nos eram completamente inúteis, não é? Completamente inúteis. Então a gente viu realmente a importância da gente, né, se espiritualizar. Então vamos compreender que todo por trás de todo o mal, na verdade, acontece um bem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e o Chico também
costumava dizer isso, que só mais tarde nós vamos compreender que aquele mal, na verdade, ele trouxe um bem maior. Então, é como se fosse assim, Deus só permite o mal, porque sabe que dali nascerá um bem maior, não é? O Espírito São Lucas, por exemplo, que nos inspira, e me inspira, eu não vejo, não escuto os espíritos propriamente, mas tem uma inspiração aguçada, ele vai dizer exatamente isso, aqui os flagelos são como um curso supletivo, você sabe aquele curso supletivo que a gente faz ali em 1 ano, o correspondente ao 1º grau inteiro, ou então o supletivo do 2º grau, eu não sei como é que são os nomes agora dos graus, das escolas que mudou um pouquinho, não é? E aí, é como se fosse então um intensivo. E a gente vai estudar apenas 1 ano e vai cobrir ali 8 anos de 1º grau, por exemplo. Então veja, é mais puxado, é mais pesado, mas se a gente fizer, a gente vai economizar muito tempo ali com aquilo que a gente tem, não é. Ele até falava também assim que é como se nós fôssemos crianças experimentando o fim do recreio, aí tem que voltar para a sala de aula, e aqueles nossos brinquedinhos ali que a gente estava distraído com eles, tivemos que deixar lá fora. E aí voltando lá para novamente para a carteira a banca de estudos, para nos dedicar novamente a estudar, mas realmente nos espiritualizar. E eles proporcionam um grande salto evolutivo, que é o que como a gente viu aí na questão do Livro dos Espíritos, tá certo? O Divaldo também, em uma palestra lá no Paraná, logo no iniciozinho aí da pandemia aqui no Brasil, ele falou que ele acredita que esse vírus evitou uma grande guerra, ou seja, uma guerra de grandes proporções que ia provocar muito mais sofrimento do que o vírus. E de fato, baixou agora a pandemia aliviar bastante, não é? Para a Rússia deflagrar aquela invasão na Ucrânia, né? A gente percebeu, enquanto estava todo mundo lutando contra o vírus, canalizamos todas as nossas energias para isso, e aí tivemos um período de paz muito maior do que nos períodos, né, em que está tudo bem. E já tivemos outras pandemias mais graves, outras epidemias mais graves, não é? A gente vai ver inclusive um gráficozinho delas aqui, como a peste bubônica, a chamada gripe espanhola, mas na verdade era a influenza, né? Um tipozinho de H1N1, guerras, bombas atômicas, muitas fomes, né? Quantas pessoas morreram de fome? Milhares, inclusive hoje ainda morrem muitas pessoas de fome, não é? E temos como prevenir, ou seja, a gente tem como melhorar a higiene, não é? As medidas de higiene, a questão do isolamento, fortalecer a imunidade, emagrecer, pô, tá difícil, né? Na verdade, na pandemia eu engordei acho que uns 8 quilos, né? Mas dizem que emagrecer é bom, tá em forma física tá bem, então vamos lembrar disso e vamos manter aí a saúde, buscar manter a saúde, não é? Já tô aí fazendo uma dieta para recuperar. E leva sobretudo os que já viveram mais, né, ou seja, os idosos, parte dos sofridos, não é, porque aqueles imunossuprimidos, muitas vezes, são pessoas que já estavam bem sofridinha, pessoas, por exemplo, fazendo um tratamento de quimioterapia, sofrendo muito com câncer grave, não é, e ele já tem ali o seu sofrimento abreviado com aquela enfermidade, né, a Covid-19. Então vejam que coisa interessante, diferentemente de outras doenças que acometiam crianças, essa não, essa preserva-se as crianças, não é, e acometeu muito mais os idosos, não é, as pessoas com comorbidades, não é, e os imunodeprimidos, não é, que estão mostrando realmente que esses já não precisavam mais sofrer aqui na Terra, já tinham cumprido a sua missão. Porque os espíritos dizem que a Terra é sim um lar, um templo, é uma escola, é realmente uma oficina, um local de trabalho, não é? Mas ela também pode ser comparada a uma espécie de presídio, a uma prisão, a uma penitenciária e até a um purgatório. Olha que coisa. Realmente a Terra, como está ainda na condição de mundo de expiação e provas, ela é um mundo diferente. Ela é um mundo ainda destinada a experimentações, a mostrar realmente de testes, não é? E a os espíritos ainda pouco evoluídos, a eles se purificarem. Então vejam que tem essas questões que a gente precisa analisar. Então aqueles que morrem aqui na Terra, eles dizem que é como um prisioneiro que ganhou um alvará de soltura. E o seu companheiro de cela, não é, deveria ficar feliz, porque o seu amigo, não é, ganhou um alvará de soltura, e não ficar chorando desesperado, revoltado, como a gente normalmente faz, não é? Devemos chorar a saudade sim, não é um problema de chorar a saudade, mas sempre buscando ter a confiança em Deus, a fé no futuro, a certeza que um dia nós iremos nos reencontrar, e iremos sim,
em vez de ficar aquele sofrimento com revolta, aquele mal sofrer, bem mal sofrer, como está lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Bem-aventurados os aflitos, né? Jesus falou isso, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Ele fala, então, olha, aqui na Terra é feliz, bem-aventurado significa feliz, é feliz quem está chorando, porque aí é um lugar de só chorar mesmo. Mas vejam que ele também vai dizer, agora no Sermão do Monte, que não foi no monte lá em Lucas, porque ele deve ter repetido esse sermão em vários lugares, né? Em Mateus foi no monte, mas em Lucas foi na planície. E ele vai dizer, né? Ai de vós que rides agora, aqueles que estão rindo, não é? Que muitas vezes estão rindo é, é, com vantagens indevidas, não é? Provocando sofrimento nos outros. Não é? Então, ai de vós que rides agora, porque chorareis e experimentareis o pranto, né, e o sofrimento. Ai de vós que estáis fartos, porque passareis por privações e fomes. Então Jesus fala aqui, olha que coisa curiosa, feliz é quem está sofrendo, não é? Felizes os que choram, porque serão consolados, né? Então a gente, Jesus faz uma mudança completa de paradigma, do paradigma terreno, do paradigma materialista, né? Então, a gente tem como considerar que aqueles que não precisam mais sofrer já foram liberados aqui da Terra, né? E a gente não ficar tão tristinho, não, né? E olha aqui o comparativo, olha aqui as outras pandemias muito maiores, claro que não tem aqui a Covid, né? Na época desse quadro ela era menorzinha, e eu coloquei ela aqui nessa bolinha roxa, né? Junto aqui do cólera, olha o cólera ceifou 12 milhões de pessoas, de vítimas, né? Enquanto que a Covid está em 6,25, agora é o número que eu peguei agora há pouco na internet. A própria AIDS foi muito, está sendo ainda muito maior do que a Covid, né? De 25 a 35 milhões de óbitos também. A praga de Justiniano, a gripe espanhola, a varíola, né? A varíola também, olha quantas pessoas, cerca de 56 milhões de pessoas. E a peste bubônica, né, com 75 a 200 milhões de óbitos. A gente não tem um número exato, mas veja, muitíssimo maior do que a bolinha aqui da Covid, né? Então vejam que a gente já passou por coisas muito piores e hoje a gente tem tanta tecnologia, a medicina tão avançada, né? Que a gente está conseguindo recuperar aí com grande facilidade, né? E a gente aproveitar para ressignificar, será que esse período vai ser uma prisão? Ou vamos transformá-lo em uma espécie de templo de iluminação para a gente se iluminar? Vamos estar fazendo um isolamento ou um recolhimento, como se fosse um recolhimento espiritual, como todos os grandes mestres faziam, eles recolhiam-se nos grandes montes, não é? Nos mosteiros, nos conventos, para a gente se recolher, para a nossa intimidade, para nos fortalecer na nossa intimidade com Deus, não é? E vejam que foi preciso cancelar as viagens para fora, não é? Para nós fazermos a grande viagem, o quê? Para dentro do autoconhecimento, que é tão importante, como nos revela a questão 919 de O Livro dos Espíritos, né? E nesse período que a gente teve que ficar mais tempo em casa, a gente tem que se perguntar, será que a gente tem uma residência, uma casa, ou a gente tem realmente um lar? Né? Então, para fortalecer e reatar os laços, não é, da família, que são tão importantes para nós, e a gente sabe que conviver não é nada fácil, mas precisamos realmente trabalhar sempre em favor disso, né? E lembrar que devemos buscar sair melhores desse período, porque as pessoas vão me perguntar, Nazareno, você vai dizer realmente foi bom esse período da pandemia para todos nós? Não, tem gente que não aproveitou muito bem. Então vamos aproveitar esse período para a gente sair daqui melhor, terminar esse período de pandemia dizendo, olha, eu me tornei uma pessoa melhor. Eu aproveitei para estudar as obras de Kardec, para ler a codificação inteira, não é? Tem pessoas que não leram ainda, é impressionante. Uma vez eu estava até num grupo mediúnico e a pessoa me revelou que nunca tinha lido o Livro dos Espíritos, eu fiquei impressionado com aquilo. Então, se você está assistindo essa palestra e não leu ainda o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, pelo menos esses três livros que são o principal, né, o chamado tríplice aspecto da doutrina espírita, não é? Ciência, filosofia, ciência e o ético-moral, não é?
o aspecto, entre aspas, religioso da doutrina espírita, você pode ser espírita, sim, mas se você não leu esses livros por inteiro, você não conhece o espiritismo. Né? Kardec publicou mais de 30 obras, né, entre livros, opúsculos, etc. E se a gente não lê pelo menos 3, 10%, a gente não conhece a doutrina espírita. Então vamos estudar sim a doutrina espírita. E eu espero que vocês tenham aproveitado e continuem aproveitando esse período que a gente tem, não é, de ler as obras, das obras consagradas dos grandes médios, né, as outras obras de Kardec, a revista espírita, como a gente viu, e tem tanta coisa interessante, não é? A gente vai ver mais alguma coisa aqui da revista espírita, tá? Então vamos aproveitar para a gente sair melhor desse período. Deixa eu aumentar aqui o tamanho do slide para vocês. E aí alguns perigos e cuidados, olha lá. Bebida alcoólica normalmente enfraquece a imunidade, e houve até um aumento do consumo de bebida alcoólica, né? Houve também aumento da violência familiar em alguns lares, né? A polarização também, maledicência e ódio nas redes sociais, né? Então, a gente tem que ter o cuidado de estar sempre, inclusive agora estamos chegando perto do período de eleição no Brasil, nós vamos tomar muito cuidado com isso. E discurso contra o distanciamento social, quando ainda é necessário naquela cidade, né? Então, assim, ficou uma polêmica muito grande, não é? E a gente sabe também dos problemas do distanciamento social, não é? Que foi chamado, porque provocando desemprego, provocando quebradeira, então tinha que se encontrar ali um meio termo, e felizmente essas discussões hoje não são mais tão necessárias, não é? Pena que lá na China estão fazendo lockdown também muito severo, e parece que com essa nova variante, a Ômicron, é muito difícil segurar, porque ela é extremamente contagiante, né? Então, e pelo menos ela tem uma letalidade ainda menor do que as variantes anteriores, sobretudo a gama, né? A variante a P1, que foi detectada pela primeira vez no Amazonas, né? Então, realmente, o Brasil passou um pedaço bem ruim, essa variante foi muito dura, realmente, com o nosso país, né? Felizmente, ela não se espalhou muito para outros países. E chamar de vírus chinês, não, pessoal, isso não é adequado, não é? Imagine um vírus ser detectado aqui no Brasil e depois chamar, olha, o vírus brasileiro. Inclusive surgiu até uma série de estigma, né, com os nossos irmãos chineses no princípio da epidemia. Então, muitos voos, né, não recebiam chineses, as pessoas, inclusive andando aqui no Brasil, nós temos muitos irmãos chineses, e as pessoas olhando com desconfiança. Então, assim, vejam que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, até é uma grande injustiça chamar-se de gripe espanhola. Infelizmente, foi o nome que pegou, não é? Mas a Espanha, ao contrário, era um país que estava sem o problema dessa influenza, e como tinha, inclusive, democracia na época, e ela noticiava, e os outros países, como estavam em guerra, não noticiavam os problemas do avanço, né, escondiam o problema das mortes lá pela influenza, como a Espanha divulgou, e aí acabou ficando conhecida, né, como gripe espanhola, quando não foi lá que surgiu, né? Todas as pesquisas mostram que realmente não foi lá que surgiu, ela acabou ficando com a fama de gripe espanhola. Então vamos evitar essas coisas, né? Perigos e cuidados, por exemplo, a falta de remédios, equipamentos de proteção, nós enfrentamos tudo isso, né? Psicografias não espíritas, então até eu vi grupos de pessoas espíritas compartilhando mensagens de mensagens psicografadas, supostamente psicografadas, e pela você via até pela linguagem dela mesmo, que não era uma psicografia espírita. Você via pela terminologia, pelas palavras empregadas, que não eram umas expressões costumeiramente utilizadas pelos espíritos espíritas, né? E aí, inclusive, com datas específicas, dizendo que a pandemia ia acabar, acho que no dia 28 de maio, tinha uma mensagem com esse teor, né? E aí, meu Deus, olha que coisa, porque o livro dos médiuns nos esclarece que os espíritos superiores jamais dizem datas específicas, não é? Então, quando eu vi, eu já disse, isso aqui porque isso normalmente, é sinal de uma mistificação, ou seja, de um espírito enganando a gente. E então, eu fiquei até, assim, por um lado, feliz, porque era uma mensagem otimista, mas eu me constrangi, porque eu vi pessoas espíritas compartilhando. Eu disse, não, vamos. E aí, vejam, como não passou, e aí quem deve ter recebido, tá vendo, esses tal dos espíritos são um bando de malucos, um bando de charlatões, né?
Então, charlatães, então vamos ter esse cuidado de não compartilhar mensagens, né, sem o devido cuidado, sem a devida cautela. Vamos verificar realmente, né? Jovens sobrevivendo, né, mas em vários casos também precisando de UTI, né, e de um respirador, então a gente teve muita falta de leitos, né, muita dificuldade com isso, então, os jovens muitas vezes sendo muito inconsequentes, mas esquecendo que eles mesmos podiam precisar e iam tomar o lugar de uma pessoa mais frágil, uma pessoa idosa, né, porque o jovem inclusive fica mais tempo na UTI, ocupando o leito por mais tempo, né, porque eles normalmente se recuperam. Mas aí o idoso, a pessoa imunossuprimida ia sentir falta daquele leito ocupado, né. E outras enfermidades também, como sarampo, né, e a própria gripe, a gente viu depois aí um surto de H3N2 também no Brasil, né, que ainda inspira cuidados, né. Benefícios, quais foram alguns benefícios? Vamos ver alguns benefícios. Primeiro, um estímulo muito grande ao despertar espiritual, né, à nossa evolução, inclusive intelectual também. Uma preparação para o período de mundiageração que se aproxima, não é? No livro Plantão de Respostas, Emmanuel, por Francisco Canto Xavier, assevera que a Terra, por volta, olha lá, é diferente, né? Por volta de 2057, né? Então pode ser 2050, pode ser 2070, não é? É por volta que a gente tem um livre-arbítrio. A Terra já estará na condição de mundo de regeneração, ou seja, um mundo muito melhor do que esse mundo que a gente habita agora. Tá? E será que você prefere um supletivo de 2 anos, né, 3 anos, como agora a gente está quase indo para o terceiro ano, né, ou um curso de 8 anos? Eu prefiro um de 2, né, prefiro um de 2. É um remédio excelente, mas amargo, né, vai nos curar, vai nos ajudar a nos recuperar do ponto de vista espiritual. E ao mesmo tempo estamos quitando débitos, né, estamos ressarcindo débitos de vidas anteriores também, né. Outro benefício, ele traz o fim do sofrimento na vida física. A grande maioria das mortes é inconsciente, então as pessoas normalmente que estão entubadas, elas são sedadas, né, elas ficam sedadas, elas não têm consciência, e a desencarnação não ocorre de maneira consciente, não, então é um pouquinho diferente. E é um período muito bom para a gente o quê? Para nos dedicar às leituras edificantes, para fazer cursos, né, cursos de capacitação online. Muitos museus ficaram abertos, né, de maneira virtual, para visitação virtual. Vemos pais cuidando mais de seus filhos, né, tendo mais tempo para conversas entre familiares, tempo até para DR, né, para discutir a relação. A gente aprendeu a valorizar mais a presença dos amigos, né, dos nossos familiares, que a gente ficou afastado deles. Estávamos, né, já passou, já esquecendo disso, né, mas estávamos fazendo preces muito fervorosas, então vamos continuar, não vamos largar essas preces não. Um convite, né, à espiritualização, a gente aprender a arrumar a casa, ajudar a esposa, não é, fazer algum tipo de atividade física, valorizar a esposa que muitas vezes cuida mais da casa do que o marido, valorizar os empregados, né, a gente às vezes tem uma diarista, tem uma empregada doméstica, etcétera, e a gente quando vai arrumar casas, porque muitas não puderam mais trabalhar, né, ficaram, em suas casas para que não se contaminassem todos, e aí os patrões tiveram que ralar, tivemos que cuidar da casa, fazer muita coisa, foi muito mais complicado, né, a gente viu como o trabalho delas é difícil, né. Passamos a ter muitas lives e palestras ao vivo nas redes sociais, então quantas casas espíritas, né, eu não sei aí o Caridade e Fé, mas quantas casas espíritas passaram a transmitir suas palestras e vão ficar com esse legado, vão continuar transmitindo mesmo quando retornaram, como várias já retornaram às palestras presenciais, né. E a gente começou a conhecer mais e novos palestrantes maravilhosos, né, conhecendo mesmo que à distância. Então havia poucos palestrantes que tinham, né, suas palestras, suas atividades nas redes sociais, não é, e agora nós temos uma quantidade muito maior, e aí vamos aproveitar, conhecer esses amigos, trocar experiência, e a gente pode, por exemplo, eu estou aqui no Mato Grosso, peço até desculpa, viu, pessoal, por não estar ao vivo com vocês, porque a gente teve que fazer uma viagem de meio que de última hora, para aqui, para o Mato Grosso, para visitar os pais da Fernanda, que moram aqui na fazenda, e na quarta-feira eu achei que ainda estaria aqui em Sinop,
onde na casa do meu cunhado, onde tem uma internet boa, mas lá na fazenda não tem uma internet que é razoável, não é? Então eu disse: "Não, vou gravar a palestra", o Nilton, né, deu essa sugestão e eu acatei, foi ótimo, estou aqui gravando aqui mais tarde à noite na casa do cunhado, para fazer, então olha que maravilha, sem ter que viajar, sem ter que me privar da convivência dos meus filhos, né, pequeninos aqui, de poder dar atenção à esposa, para ter que ir até São Paulo, voltar, e a gente poder estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, mas pelo menos acompanhando aí essa festa dos 114 anos aí da casa, tá bom? Meus parabéns mais uma vez a todos vocês aí, e quem sabe a gente vai ter a oportunidade de vir presencialmente também, prestigiar aí vocês em outra oportunidade. E muitos aprendizados, por exemplo, novos hábitos de higiene, por exemplo, a questão da gente aprender a lavar mais as mãos, não é? O uso de máscaras, tem uma série de polêmicas quanto às máscaras, né, mas faz sentido que pelo menos bloqueie um pouco, não é? Os orientais já faziam isso na questão da pandemia, por conta da poluição também, não é? Nos transportes coletivos, etc. Muitos aprenderam a usar redes sociais, não é, transmitir ao vivo, né, então em casa eu comprei um tripézinho, comprei iluminação, tá tudo prontinho para fazer lives em casa, já está tudo montado. Aprender a poupar algum dinheiro, né, porque nós, sobretudo aqui no Brasil, não temos esse hábito. Eu sei que a vida realmente não é fácil, tem sempre há muitas despesas, mas mesmo em países mais pobres, por exemplo, como a China, as pessoas têm o hábito da poupança, é como se fosse uma tradição mesmo. Então a gente tem, porque a gente vai ter momentos de dificuldade. E aí aqueles que tinham alguma reserva, conseguiram passar com mais tranquilidade, ou aqueles que não tiveram interrupção nos seus salários, né, como funcionários públicos. Então a gente vê como é importante ter uma reserva também, não é? A melhoria dos hábitos alimentares também, a gente aprender a se alimentar melhor, até para ter uma melhor saúde, não é? E aí nós vimos boas mudanças, por exemplo, eu vi navios de guerra transformados em hospitais. Vocês viram alguns navios lá da Marinha Americana, aqueles navios hospitais que são utilizados só para guerra, não, sendo utilizados também para a pandemia ou para atender os pacientes normais, né? Uma fábrica de mísseis lá em Israel foi transformada em uma fábrica de respiradores, eu fiquei encantado com aquilo. Olha que coisa maravilhosa, né. Lá na Rússia, inclusive, a turbina de um caça foi adaptada num caminhão e para fazer limpeza na cidade, ou seja, para ficar, despejando lá material higiênico para sanitizar o ambiente lá de uma cidade, né, eu achei interessante também. E nós vimos os guerreiros, ou seja, nossos amigos militares, fazendo a desinfecção de hospitais, de aeroportos, não é? Que coisa maravilhosa, em vez de estar empunhando armas de fogo, arma de destruição, estavam lá limpando, protegendo a vida, né, defendendo a vida de seus semelhantes, né. Tivemos a criação de mais leitos, né, de hospitais, a aquisição de mais e mais modernos equipamentos, novos tratamentos foram desenvolvidos, né, de como do manejo da própria enfermidade, foram desenvolvidas novas vacinas, inclusive em tempo recorde, né. Estão precisando até de uma atualização, né, porque foram desenvolvidas para a cepa original e já temos aí várias variantes novas, né, lá o benefício seria melhor ainda com as vacinas mais atualizadas, né, parece que estão chegando em breve, com a graça de Deus, não é. Produção de novos conhecimentos que evitarão novas pandemias também, porque tudo indica que a humanidade enfrentará novas ondas, e isso a gente agora tem já um preparo maior, estamos bem mais preparados, né. Estamos tendo mais teletrabalho, não é? Há pessoas, inclusive, ainda hoje, com teletrabalho, e as empresas com redução de custos por conta disso, as pessoas com vários benefícios, não é? Por exemplo, diminuindo o trânsito, menores gastos, né, com locomoção, as pessoas com mais tempo livre, o quê? Para a família, que estava tão esquecida, para a espiritualização, para ter uma atividade física também. Às vezes a pessoa chega tão tarde em casa, tão cansada, o deslocamento de trânsito, tudo, né. Então, se puder trabalhar em casa também, né, e puder ficar bem com isso, porque nem todo mundo se adapta muito bem, por exemplo, eu sinto falta de sair de casa, né, trabalhar em casa é bom, mas é ruim, engorda, tem esse defeitinho também, mas dá para ter uma certa disciplina e se organizar, né. Menos acidente de trânsito, né, no Brasil nós somos campeões mundiais de mortes no trânsito, né, menos acidente de trabalho, né, menor violência nas ruas também.
nós já chegamos um determinado ano a ter quase 60 mil homicídios por ano, felizmente baixou, no último ano foi cerca de 41 mil, óbitos por homicídios, né? Menor poluição, evolução tecnológica, nós tivemos novos programas como o Zoom, que ninguém nunca tinha ouvido falar antes, o Microsoft Teams, o Google Meet, o StreamYard, que é o que eu estou utilizando aqui para transmitir a palestra para vocês, robôs, equipamentos, mais gente usando as redes sociais, né, democratizando a informação, né, e boa e ruim, como tudo, né? Toda a gente pode usar para o bem e para o mal, né? A valorização dos profissionais de saúde, dos nossos idosos, da pátria também, não é? Felizmente, o Brasil tem tido condições de ajudar, o Brasil deu aquele benefício emergencial, né, aquele de assistência durante vários meses, não é, uma série de coisas, um investimento grande na saúde, não é, então a gente, felizmente, tivemos condições de adquirir vacinas, etc. Então veja como o Brasil, apesar de suas dificuldades, tem tido um papel, importante aí no benefício do seu povo, não é? Problemas evitados, por exemplo, nós tivemos festas e carnavais cancelados, né, a gente sabe que não é um problema com as festas, o problema são os excessos, mas pelo menos durante esse período a gente ficou sem alguns carnavais, e isso certamente tem revertido também um certo benefício para as pessoas, não é, porque a gente precisa repensar essas festas com tantos exageros da nossa parte, de bebida, de outras drogas, né, porque o álcool é a principal das drogas, é a que mata mais, mata 6 vezes mais do que todas as outras drogas juntas, né. Nós vemos bares, boates e motéis fechados, né, fumantes inclusive que conseguiram parar durante a pandemia, por conta de que sabiam que podia prejudicar, né, a questão da enfermidade. E vejam que nesse período a desintoxicação dos encarnados e também dos espíritos desencarnados, vampirizadores de álcool, de drogas e sexo, ficou mais fácil, né, porque ficaram ali num período ali de desintoxicação, um período de privação, né, e ali facilitando o atendimento, porque, por exemplo, quando a gente vai fazer, né, o tratamento da dependência química, o paciente ele precisa primeiro se desintoxicar, né, para ele poder estar mais entender melhor, estar mais receptível ali às orientações que o psiquiatra, o psicoterapeuta, psicólogo, etcétera, vai orientar, porque a desintoxicação é apenas um pequeno passo, não é, mais importante da recuperação do paciente, não é. Vimos sacrifícios nobres, não é, teve uma senhora, uma idosa de 90 anos, que ela cedeu o respirador, que ela iria utilizar no hospital, a um jovem, e ela retorna ao mundo espiritual como vitoriosa, né, ela prefere "Não, pode deixar o respirador aí, eu já estou idosa, eu prefiro que um jovem utilize", e ela retorna ao mundo espiritual como vitoriosa nesse ato de amor, né, de desprendimento. Teve também um caso de um médico de 98 anos de idade, que continuava visitando os pacientes, né, correndo o risco grave dele mesmo adoecer, né, o sacrifício dos pacientes, dos profissionais de saúde, de um modo geral, não só médicos, né, desde o pessoal da faxina até os maiores médicos trabalhando, apesar de muito medo e voltando para suas casas com muito receio de contaminar seus familiares, né. E a gente eu sei que eu vou até avançar por conta do tempo. E também o sacrifício dos trabalhadores dos serviços classificados como essenciais, que não puderam parar, né, que continuaram, caminhoneiros, pessoal das entregas aí de alimentação e de outras áreas, né, militares, policiais, etcétera, de todos que estão colaborando, não é, da gripe espanhola. Na gripe espanhola, vocês lembram da influenza? Teve o sacrifício de Eurípides Barçanufo, esse grande espírita, né, esse grande médium que o mundo conheceu, né, que nasce em 1º de maio, no Dia do Trabalho, de 1880, e vai retornar ao mundo maior no dia 1º de novembro de 1918, justamente vitimado pela influenza, com apenas 38 anos de idade e sem parar de trabalhar um minuto, dedicando-se a socorrer os doentinhos, mesmo ele doente, menos ele abatido, trabalhou até as suas últimas forças, não é? A solidariedade, vimos as pessoas preparando marmitas para pessoas em condições de rua, para os nossos irmãos caminhoneiros, né, que tinham que transportar as cargas,
hotéis que acolheram profissionais de saúde para que eles não tivessem que voltar para suas casas, os nossos imigrantes, acolhendo também até idosos carentes nos hotéis, doações de empresas, não é, doações de máscaras, de respiradores, de outros equipamentos, né. Vimos agradecimentos públicos, não é, aos profissionais de saúde em várias partes do mundo, as pessoas aplaudindo, colocando projeções, não é, luminosas, agradecendo esses nossos irmãos, que são realmente missionários de Deus aqui na terra. E aí nós aprendemos tantas orientações como a prudência, a cautela, né, Jesus nos diz: "Sede mansos como as pombas, mais prudentes como as serpentes". E a confiança na previdência também, ou seja, ser previdente. Tem a providência divina, mas tem a previdência, a gente tem uma reserva, a gente tem aquelas cautelas, o cuidado, né. Muitas vezes a gente buscar auxiliar, não é, por exemplo, a doação de sangue, que continua, pessoal, a gente sempre deve estar, eh fazendo doações de sangue, não é, se informe como fazer, tá. Você vai ter essa grande caridade para muitas pessoas. A questão dos recursos financeiros, a gente doar recursos financeiros, seja por doações, seja até por empréstimos mesmo. Faz empréstimos sem cobrar juros, né, e a pessoa pagar depois, né, as preces, a gente está orando. O culto do evangelho no lar também, que muitas pessoas têm feito durante esse período e também agora, vamos continuar, é uma prática sistemática, né, permanente que os espíritas adotamos também, a obediência às autoridades e, sobretudo, a vacinação espiritual, né. Quando eu fiz esses slides não tinha nem vacina ainda, né. A vacinação espiritual, entre aspas, né, por meio dos pensamentos sadios e das orações, não é. O pensamento realmente é muito importante. E aproveitar para a gente promover a paz, a serenidade, a solidariedade, a espiritualização, o consolo e o esclarecimento, né, através da divulgação do evangelho e da doutrina espírita. Foi o momento da gente levar a doutrina espírita para muitos corações, né, a gente aproveitou. E sobre o medo, olha lá que coisa importante, na Revista Espírita, de outubro de 1858, né, logo no comecinho, a gente vai ver, não é, um artigo chamado Mal do Medo. Kardec vai falar da história de um doutor, que ele utilizou apenas a primeira letra do nome, doutor F, que havia ganho uma garrafa de rum de um paciente. Ele foi atender um paciente, o paciente ficou muito satisfeito e doou uma garrafa de rum, de uma bebida, não é, valiosa, não é, era um rum especial e é uma bebida alcoólica valiosa, para o médico. Ele então voltou para casa muito feliz, mas ao chegar na sua residência percebeu que esqueceram na carruagem a garrafa de rum. E ele disse: "Eita, eu vou voltar lá". E foi falar com os cocheiros, não é, ele disse: "Olha, avisa aqui aos outros cocheiros que eu esqueci uma garrafa em uma das carruagens. E você, por favor, avise que se trata de um veneno muito perigoso. Eu sou o doutor fulano de tal, sou médico, não é, então quem encontrar essa garrafa, por favor, mande falar comigo, porque é um veneno muito perigoso". Ele disse que depois de algum tempo, em algumas horas, chegaram 3, não é, cocheiros lá passando muito mal, porque tinham bebido o tal veneno, que na verdade era ruim. E ele disse que foi muito complicado ele ter que convencer as pessoas de que ali, na verdade, era apenas uma bebida alcoólica, né, eh, de um percentual de álcool é aceitável, não é? E ele e as pessoas estavam passando mal. Olha, e o nome do artigo chama-se O Mal do Medo. A questão da sugestão da própria fé, né, que é chamado efeito placebo, eu gosto de chamar efeito fé. Não é efeito placebo, é efeito fé. A pessoa está lá tomando um remedinho que não é o remédio, um comprimidozinho de farinha, né, e fica curada. Olha que coisa interessante também, né, o efeito fé. E aí, vejam o perigo do medo, como ele além de abalar a nossa imunidade, ele pode provocar, né, pela sugestão, mais enfermidades também na gente, mais sofrimento e muitas vezes desnecessário, tá bom? E para falar um pouquinho sobre a regeneração da humanidade, né, o que que a gente pode falar um pouquinho? O tempo está avançando, pelo que eu estou vendo aqui. Bom, vocês vão encontrar naquelas obras que a gente citou, mas também no livro A Gênese, essa obra também é importante para falar sobre a regeneração da humanidade. É a última obra básica de Kardec, né, são 5 obras fundamentais,
E também no livro Obras Póstumas, a gente vai encontrar também mais informações interessantes. No livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, pela editora Febre, vai trazer uma série de informações também para a gente. Além de, no próprio Novo Testamento, né, o Haroldo Dutra Dias fez uma tradução muito interessante, bem atual, pela Federação Espírita Brasileira. Né? Então, a gente primeiro vamos aprender o que são esses mundos de regeneração, né? Como é que são a classificação dos mundos, falar um pouquinho sobre os zelados de capela, e, sobretudo, como é que são os mundos regeneradores, né? A gente vai falar um pouquinho dessa questão da nova geração, né? Que o Alvin Atkins falava muito em criança índigo, né? Será que essa terminologia é adequada? Bom, não é uma terminologia espírita, tá, pessoal? Não é. Então, o ideal é melhor a gente falar como Kardec classificou, da chamada da nova geração, ou geração nova, tá? E aí a questão do o Apocalipse na Visão Espírita, a gente tem até uma palestra sobre esse assunto. Quem quiser, confere, tem lá no nosso canal no YouTube. O nosso canal tem o meu nome, chama Nazareno Feitosa, tá? E o de que precisa o Espírito para se salvar. Bom, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, além de o Livro dos Espíritos também tem, mas no Evangelho tem um capítulo terceiro, que tem como título Há muitas moradas na casa de meu Pai. É quando Kardec resgata aquela fala de Jesus sobre esse assunto, e a gente lembra com Cristo, né, que existem outros mundos além desse aqui, e não só este, não é? E aí vamos ter vários tipos de mundos. Nós temos os mundos inferiores e mundo superior. Aqui, na verdade, não é classificação, aqui é um tipozinho, um título do tema, na verdade. Deixa eu mostrar para vocês aqui os tipos, né? Tá aqui. Os mundos primitivos, os mundos de expiação e provas, olha lá. Então, os mundos primitivos são quais? São aqueles destinados às primeiras encarnações da alma humana, né? Que não é o nosso caso mais. Mas nós estamos na condição do número 2, que é o mundo de expiação e provas, onde domina o quê? O mal, né? Predomina o mal aqui na Terra, infelizmente ainda. E o próximo passo que a Terra está caminhando para chegar são mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, né? E a gente vai explicar melhor sobre ele. Depois a gente tem os mundos ditosos ou felizes, onde o bem agora sobrepuja o mal, até que a gente chegue na condição de mundos celestes ou divinos, que são as habitações de espíritos depurados, espíritos puros, né, dos anjos, onde exclusivamente reina o bem. Olha que coisa interessante, né? Como tem tanta coisa para a gente aprender. No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel vai trazer a informação de que milhões de espíritos vieram, não é, há muitos milênios, de um planeta, de uma constelação chamada Capela, também conhecida como constelação de Cabra ou Cocheiro, não é? Vieram muitos desses espíritos, não é, rebeldes de lá, quando esse mundo em Capela deixou de ser mundo de expiação e provas e se tornou um mundo de regeneração, aqueles espíritos endurecidos no mal, que não acompanharam o progresso da humanidade naquele mundo, foram expatriados de lá, emigraram de lá para cá, para a Terra e outros lugares, certamente. Eles vieram para cá e aqui chegaram num mundo muito atrasado. E aí é como se fosse realmente aquela compreensão do paraíso perdido, né? Lembram lá na Bíblia do paraíso perdido de Adão e Eva? E depois a tradição, não é, cristã vai trazer a lenda dos anjos caídos. Não é que eles fossem anjos, não, mas eles eram espíritos mais evoluídos intelectualmente, moralmente não, moralmente ainda tinham muitas imperfeições morais, mas eles então vieram para aqui para a Terra e aí promoveram o progresso, mas ficaram com saudades, né, daquele mundo maravilhoso onde eles habitavam lá em Capela, né? E eu trouxe aqui até o trechozinho do livro, mas a gente vai avançar por conta do tempo. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho do slide para vocês, né? E as falas de Jesus. E aqui a gente tem que eles vieram em 4 grandes grupos, esses milhões de espíritos, vieram no grupo dos Árias, né, que são ali o povo que ficou mais ou menos na região da Europa, a civilização do Egito, outro grande grupo, o povo de Israel e as castas da Índia. Foram esses 4 grupos principais de espíritos, né, aqui na Terra para nos ajudar na evolução. E como é que são os mundos regeneradores? Como é que é, Nazareno? A Terra vai chegar? Como é que é esse mundo melhor que a gente está caminhando? Bom, lá no capítulo 17,
Aliás, no item 17 do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ter uma descrição feita por Santo Agostinho. Vamos ler aqui para vocês, vale a pena. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas, liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho, que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade, né, justiça, preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhes as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora, né, o amanhecer da felicidade. O homem lá é ainda de carne e, por isso, sujeito às vicissitudes, né, aos revés, aos problemas, de que libertos só se acham seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, sim, porém sem as pungentes angústias da expiação. Então a gente vai ter provas, mas não vamos ter aquele sofrimento da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos, né, felizes. E muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa, ele enxerga, melhor do que vós, o futuro. Compreende a existência de outros gozos, de outros prazeres, de outras alegrias, prometidas pelo Senhor ao que dele se mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta, a alma pairará acima de todos os horizontes. Não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar às emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Mas há, nesses mundos, ainda falível o homem, e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Contemplai, pois, a noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada, né, do céu, e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Olha aí o conselho de Santo Agostinho nessa mensagem de Paris, em 1862. Coisa interessante, não é? Para a gente conhecer um pouquinho do próximo passo que a Terra caminha. Né? Então, do mesmo modo, a Terra também vai passar por esse período de separação, não é? Separação do joio e do trigo, e que Jesus nos falou disso. Não é? Quando ele fala da parousia, da volta do Cristo, ele vai trazer uma parábola, que é a chamada parábola do final dos tempos, ou também conhecido como a parábola dos bodes e das ovelhas, ou seja, ele fala que quando no final dos tempos o Filho do Homem retornar com sua glória e com sua majestade, cercado pelos seus anjos, né, com sua corte de anjos, ele separará as nações e passará à esquerda os bodes e à direita as ovelhas. Então, quem seriam esses bodes? Os bodes seriam aqueles espíritos endurecidos no mal, que tiveram a oportunidade de estar aqui na Terra e aprendendo, se melhorando, para poder serem merecedores de continuar nela para se tornar um mundo de regeneração. Mas como não aproveitaram, eles emigrarão daqui, e Jesus fala que haverá choro e ranger de dentes. Né? Ranger de dentes normalmente é de frio, não é de calor não, tá pessoal? Quando os capelinos vieram para cá, eles enfrentaram a Era do Gelo, né? Eles pegaram bem justamente a última Era do Gelo. E também, não é, nós temos, por outro lado, as ovelhas, não é, que são aqueles espíritos mais ou menos bons, não é? Não são ainda completamente bons, mas que já estão em condições de continuar
reencarnando na Terra, né, como Jesus fala, e os brandos e pacíficos herdarão a terra. Então ela vai se tornando um mundo cada vez melhor, tá? Então, e qual o critério para a separação dos bodes das ovelhas? Vocês já sabem? Como é que a gente sabe quem vai, se a gente é bode ou se a gente é ovelha? Vocês já sabem? Como é que a gente sabe se a gente já é bode, se a gente é ovelha ou se a gente ainda é bode? Qual a única maneira, como é a única esse critério que Jesus estabelece para saber quem vai se salvar dessa triagem, dessa separação, não é? Mas aí no espiritismo tem salvação? Tem também, né? Tem evolução, mas também tem salvação, né? Não no sentido teológico tradicional, mas tem essa salvação no sentido de se salvar dessa triagem aí que vai levar, aqueles que uns de nós, né, que ainda estejamos, né, na condição de bodes, não é? Qual é o único critério? Tem que se tornar espírita? Não, pessoal, olha o que é que ele vai dizer. Porquanto tive fome e vós me deste comer. Tive sede e me deste beber. Estava nu e me vestistes. Estive preso ou enfermo e foste me visitar. Estive sem abrigo, sem hospedagem, era estrangeiro e me acolhestes. É tão importante a caridade que Jesus fala: toda vez que fizeste isso a um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que vós o fizestes. Então, qual é o único critério que Jesus estabelece? Caridade. É por isso que na doutrina espírita a gente não fala fora da igreja não existe salvação. Não, a gente fala é fora da caridade não existe salvação. Então não precisa se tornar espírita, não precisa ser católico, ser evangélico, não é? Ser budista, não precisa aceitar Jesus, não precisa ser batizado, não precisa pagar o dízimo, não precisa guardar o sábado, né? A gente pode fazer tudo isso. Não, mas isso não é isso o critério. Qual é o critério? A caridade. Ser bom. É pelo menos combater esse egoísmo, que é o nosso principal defeito na atualidade, a gente pensar e ajudar os nossos irmãos. Então Jesus pede só isso, não pede que a gente vire um anjo, né, que a gente sabe que a gente não dá conta ainda, mas pelo menos para começar a fazer o bem. Então todos nós estamos em condição de herdar essa salvação. Quem não começou, comece hoje ainda, né? Procure aí no Centro Espírita Caridade e Fé, um trabalho social, uma ajuda. Pode trabalhar na Casa Espírita, precisamos muito de voluntários, né? E é um trabalho muito nobre, muito bom, você vai fazer muitos amigos, né? Venha trabalhar na casa também, se tornar um voluntário, começando a transformação da humanidade a partir da nossa própria transformação. Não é? A regeneração não é propriamente do planeta, é da humanidade que habita aquele planeta. Não é? E aí vamos ter uma condição muito mais feliz para nós, para os nossos familiares e para todos os nossos irmãos da humanidade. Não é? O Haroldo chega a fazer até uma cronologia, só para a gente encerrar, uma cronologia baseada nos preceitos bíblicos, não é? E ele vai falar, né, vai fazer essa cronologia do Apocalipse. Tem uma palestra, tem até no meu canal no YouTube, não, mostrando regeneração em 2057. Ele faz uns cálculos, né? Uma hipótese interessante e que ele mostra como é que poderíamos se calcular esses ciclos, né? E ele busca lá perguntas do Livro dos Espíritos, do que ele retorna, né, que os espíritos falam então sobre a raça adâmica, não é propriamente um ser Adão, mas uma raça adâmica, teria chegado aqui na Terra 4.000 anos antes de Jesus, ou seja, 6.000 anos atrás. Então a gente tem, né, 6.000 anos, como se fosse cada ano um dia, não é? Porque lá em Salmo 93 e 2 Pedro 3,8, a gente aprende que um dia profético corresponde a 1.000 anos, não é? Então, é como se fosse já o sexto dia, e como entre os judeus o sétimo dia é o dia do Senhor, não é? Então é o dia, então a gente já tem no sétimo dia vai ser o fim ali daquele período da raça adâmica, não é? Para que ele possa completar a sua evolução, não é? Então a gente estaria, né, caminhando para o sétimo dia, não é? Então há 4.000 anos atrás teria começado a última semana profética da raça adâmica, no ano 2000 seria o sexto dia profético, não é? E uma hora seria 1.000 anos dividido por 24, né? 24 horas, daria 42 anos, né? Aí ele pega lá no livro Brasil, Coração do Mundo, a informação de que o, o, a primeira chegada foi em 1857, teríamos 100 anos, mais 100 anos, ou seja, 2057, não é? Chegar nesse mesmo conta
que Emmanuel tinha falado no livro Plantão de Respostas, da regeneração iniciando por volta de 2057. É um processo, né? Começa mais ou menos em 2057. E quando será que começou a última hora profética? Vamos fazer a conta? O Haroldo nos convida. Então, se você pegar 2057 e subtrair 42 anos, né, que é uma hora profética, quando foi que começou a última hora, né, ali do outro dia que está surgindo, 2015. Então, 2015 começou a última hora profética. Meus amigos, meus irmãos, nós somos os trabalhadores da última hora. Literalmente, esses trabalhadores. Não há mais tempo a perder. Essa nossa encarnação, certamente, é uma das mais importantes da nossa evolução como espíritos, porque estamos justamente no momento da separação do boi, dos bodes e das ovelhas, do joio e do trigo. Então não vamos mais perder tempo. Vamos deixar para amanhã, não. Vamos fazer o bem nessa vida, porque o momento é muito grave, não é? Muito grave para a gente estar, né, deixando passar a oportunidade, tá certo? Deixa eu só colocar agora um poema para a gente concluir. Sim, lembrando das frases de Jesus, né? Muitas alegrias, há mais alegrias no reino dos céus quando ovelhas desgarradas retornam ao rebanho do que quando chegam 99 justos. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Ensina-nos, não é? Porque muito amou, os seus pecados foram perdoados. Meus amigos, amai intensamente, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Ele nos ensina também que jamais os deixarei órfãos. Em outro momento, ele fala que eis que estareis convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias Jesus está conosco, né? Não está escrito, vós sois Deus, está lá, né? Ele pergunta em João 10:34, porque está no Salmo 82, versículo 6, vós sois Deus e filhos do Altíssimo, todos vós, né? Deus com D minúsculo, mostramos que somos filhos de Deus, somos divinos também, né? Temos ali o DNA de Deus, e Jesus acrescenta, em verdade, vos digo que podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes, né? Vós sois o sol da terra, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Olha a importância das boas obras, né? Jesus sempre falou muito de obras, não é? E o poema, para a gente continuar agora, encerrar a celebração aí de hoje da palestra dos 114 anos, do Centro Espírita Caridade e Fé, onde está Deus? Quando a gente vê aflito nesses momentos de dificuldade, que todos nós passamos e passaremos, e nos questionarmos onde está Deus, vamos lembrar do poeta espírita sergipano José Soares Cardoso, que já reside no mundo maior. O livro é de mesmo título, né? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico, olha lá os profissionais de saúde, não é? Salvando. Presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio, como Allan Kardec, procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte,
No amor dos homens também sinto Deus, mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então, que o Senhor da vida nos abençoe, nos fortaleça, receba o nosso muito obrigado. Um feliz aniversário de 114 anos, parabéns a todos vocês, todos os trabalhadores, todos os frequentadores, e sobretudo aos pioneiros que começaram há tantos anos, iniciando aí na cidade de Jaboticabal, em São Paulo, que um dia nós teremos a felicidade de conhecer, tá bom? Tá aí o nosso canal no YouTube, chama Nazareno Feitosa, aí está o nosso e-mail, nazarenofeitosa@gmail.com, e aí está o nosso site, que é nazarenofeitosa.com.br. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, aproveitem aí esse período de aniversário da casa.